E aí, às vezes, o meu filho, principalmente mais velho, ele pergunta, né? Ah, mas você trabalha no caminhão ou na ambulância? E aí tu tem que explicar que não é exatamente aquilo, né? Então, eles gostam muito. Então, principalmente quando eu trabalhava em Chapecó, eles sempre estavam no quartel, né? Então, às vezes, para eles, até estar lá era algo normal. E muitas crianças, nossa, quero entrar no quartel do bombeiro. E para os meus, de novo aqui, né? Já estavam acostumados. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do nosso Fala Mais, podcast para receber o pessoal aqui da nossa região, conversar com a gente. E antes de passar o bastão e a palavra para o Jonathan, já vou convidar vocês para curtirem... Deixa eu tomar um café antes, né? curtirem o nosso canal, né? Se inscreverem aqui no YouTube, compartilhar esse conteúdo. E vamos saber quem que vai ser a nossa convidada do dia. Hoje a gente está recebendo aqui a ilustre presença dela que assumiu o 14º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, com sede em Xanxerê. Ela é a primeira mulher a assumir a corporação e uma das primeiras mulheres a assumirem batalhões do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina em 96 anos de história da instituição no estado, né? Então a gente vai conversar com um enorme prazer aqui com a Tenente Coronel Gauana Elis Pozan Eco. Eu fiquei na dúvida, você me falou agora há pouco, né? Pozan. Então a Gauana está aqui com a gente, né? Gauana Elis Pozan Eco, Tenente Coronel. Até poucos dias atrás era major, né? Major. Agora é Tenente Coronel. 2 semanas. Bastante mudança. 2 semanas atrás era major. E como é que foi esse processo? Você Tenente Coronel digamos assim, é praticamente o ápice, né, da carreira militar, né? Qual é a escala desse? Então, Primeiro, seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade, né? É um prazer para mim estar aqui, poder falar um pouco mais de mim, da minha carreira. Comentava antes aqui nos bastidores que às vezes eu me sinto um pouco envergonhada de falar da minha vida pessoal, né? Às vezes é mais fácil a gente falar de uma ocorrência, de um programa social, mas também faz parte, né? Acho que é importante a gente divulgar isso e, quem sabe, incentivar outras pessoas, né? Que possam, quem sabe, seguir carreira, enfim. Então, quando a gente entra no Corpo de Bombeiros, existem 2 carreiras que você pode optar, ou a carreira de praça ou de oficial. Então, a carreira de praça começa no soldado, cabo, sargento até subtenente. Então, digamos, o serviço de execução. É a pessoa que atende ocorrência, que está na ambulância, que está no caminhão. Então, é o serviço mais operacional que a gente fala. E a carreira de oficial, a gente ingressa como cadete, depois aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e, por fim, coronel, que é uma carreira mais de gestão. Então, você está no penúltimo cargo da hierarquia. Exatamente. Então, eu estou quase no topo, né? Cargo não, patente, né? Exatamente, é o posto que a gente fala, né? Uhum. Então, e é uma carreira de oficial é uma carreira mais de gestão mesmo. Então, Sim. A gente faz a gestão de todo o serviço, então, de vários níveis. Então, por exemplo, o tenente, ele faz a gestão de uma OBM, que a gente fala que é um quartel menor, o capitão, uma companhia, e assim por diante. Claro que no início da carreira a gente trabalha mais no operacional também, apoiando as guarnições de serviço. Então, eu já trabalhei no 6º Batalhão em Florianópolis, já trabalhei no 1º Batalhão, no 6º em Chapecó e no 1º em Florianópolis, na parte operacional. Tirávamos serviço 24 horas junto com as guarnições e era o serviço de comandante de área que a gente fala, né? Então, a gente vai para a ocorrência e acaba gerenciando, né? Principalmente as ocorrências maiores. Então, normalmente, até capitão, a gente ainda participa mais, né? A não ser que, depois, como major, tenente coronel, a não ser que seja uma ocorrência muito grande, uma ocorrência de vulto, que a gente fala, que a gente também pode estar participando. Mas, no geral, assim, seria mais a parte de gestão, né? Serviço administrativo, gerenciar efetivo, viatura, equipamentos, enfim, todo o serviço aí, né? E aí, assumindo agora o 14º Batalhão, nós temos 11 quartéis que são subordinados ao Batalhão de Xanxerê. Então, é um desafio, né, bem grande. Uhum. Pois é, antes de assumir o Batalhão de Xanxerê, você estava no subcomando do Batalhão de Chapecó, né? Exatamente. Desde final de 2020, né? Isso, final de 2020, então, eu assumi o subcomando do 6º Batalhão, com sede em Chapecó. E aí, o subcomando é como se fosse um aprendizado para, quem sabe, um dia você assumir uma função de comando de batalhão, né? Então, foi um período bem importante, onde eu acabei aprendendo mais questões de articulação, de gestão mesmo. Então, foi bem importante, assim, para eu poder agora assumir o batalhão.
E antes disso, Elis, você estava em alguma outra função de gerenciamento de quartel também, de batalhão? Sim. Então, eu falei ali da carreira, né? Na época que eu entrei no Bombeiro, que foi em 2006, então eu prestei o concurso para oficial. Eu fiquei 3 anos no curso de formação de oficiais. Na época eram 3 anos, atualmente são 2. Então, 3 anos aí em Florianópolis. E aí, quando eu me formei, eu retornei para Chapecó, né? Porque a minha família é da região ali. E aí fiquei ali e tu acaba já assumindo gestão, né? Então, na época eu assumia a parte de segurança contra incêndio de Chapecó. Então, toda essa parte de fiscalização, análise de projeto, vistoria, tudo isso eu chefiava ali no batalhão de Chapecó. E aí eu fiquei ali até de 2009 a 2011. Depois, por questões pessoais, eu acabei pedindo movimentação para Florianópolis, porque para acompanhar meu esposo, que tinha ido para um curso lá também do bombeiro. E aí fui... Ah, ele é bombeiro também? Também, ele é capitão do Corpo de Bombeiros. Legal. E aí ele entrou depois de mim. Então, quando ele entrou na corporação, eu pedi essa movimentação, né? Pra gente poder ficar mais perto. E aí eu fui movimentada para o 1º Batalhão. Quando eu fui para o 1º Batalhão, também eu assumi essa parte de atividades técnicas. Claro que daí saí de Chapecó para Florianópolis, o negócio ficou bem mais grandioso, né? Responsabilidade maior, muito mais edificações, então ficou, né, um pouquinho mais complexo. Mas foi uma experiência muito boa, assim, aprendi bastante lá também, porque até questões culturais é muito diferente daqui da nossa região, né? E lá também eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 operações veraneios. Então, a gente fazia ronda de praia, acompanhava o serviço de praia também. Então, foi uma boa oportunidade, assim, crescimento profissional. Depois disso, eu fui convidada para trabalhar na Casa Militar do Governo do Estado, que é uma assessoria militar, né, que os governadores têm. E aí eu trabalhava na parte de cerimonial. Fiquei 4 anos e meio nessa função. Então, a gente viajava o Estado, acompanhando o governador para organizar os eventos, né, do Governo do Estado, inauguração de escola, obras, entrega de equipamentos, enfim. Ao todo são quantos anos de corporação? São 16 anos. 16 anos. 2006, né? 2006 eu entrei, isso. Você entrou em 2006. E como é que foi a tua entrada, assim, Elis? O teu despertar para entrar na área do Corpo de Bombeiros? Você já tinha o sonho desde criança, na época? Tem alguém na família? Todo mundo pergunta, né? Se é sonho de criança, se tem alguém na família, mas eu não tive nada disso. Na verdade, nunca tinha passado pela minha cabeça, assim, em fazer concurso para bombeiro, enfim, nunca... Não sei, acho que eu nem tinha contato com ninguém quando criança, né? Então, nunca tinha passado pela minha cabeça. Quando eu fui fazer faculdade, eu fazia engenharia de alimentos na UDESC, lá em Pinhalzinho. Logo a primeira turma que abriu, quando a UDESC descentralizou aqui pro Oeste, né? Sim. E aí, eu fui fazer faculdade lá. E aí, eu tava fazendo engenharia de alimentos, né? E aí, eu conheci o meu esposo, que na época era meu namorado, né? E ele conhecia algumas pessoas que trabalhavam no Corpo de Bombeiros. Então, às vezes, a gente fazia rapel, alguns treinamentos e participava, assim, né? E quando surgiu a oportunidade do concurso, que foi em 2006, eu estava no 5º semestre já da faculdade, alguns falaram, vocês não querem, de repente, fazer concurso, abrir um concurso para o bombeiro, para o oficial? E eu pensei, será, né? Não sei, nunca tinha pensado no assunto. E aí o meu marido, ele falou, não, vamos fazer, acho que é bacana e tal. Era uma coisa que a gente começou a gostar, né? E aí, como eu estava na faculdade, assim, porque hoje, a gente comentava agora há pouco, hoje as pessoas se preparam muito para passar num concurso público. Na época não era tão concorrido assim, né? Não desmerecendo, claro, quem passou. Mas como eu estava fazendo uma faculdade de engenharia e caía as mais diversas disciplinas, física, química, matemática, eu estava assim, já tinha preparado. Um pouco preparada, eu acredito que sim. E aí eu estudei mais as disciplinas específicas de bombeiro. Então, tinha algumas questões de prevenção, de extintores, de primeiros socorros. Aí acabei estudando, né, mais essa parte. Mas como eram apenas 2 vagas para mulher no estado, eu achei que não fosse possível. Pensei, não, 2 vagas, né? Nunca que eu vou passar. Tem essa distinção Tem. dentro da... É aberto vaga específico masculino e feminino. Porque daí também o teste físico é diferenciado. Em algumas corporações é aberto vaga geral, e aí o teste físico é geral, e às vezes acaba limitando a quantidade de mulheres, porque o teste físico é bem mais rigoroso, né? Então, aqui a gente sempre tem separação de quantidade de vagas, feminino e masculino. Então, eram 10 vagas, sendo 8 homens e 2 mulheres.
normalmente os concursos para oficial abrem bem menos vagas, né? Para soldado, às vezes, é 200, 300, 500. E aí, oficial é 10, 15, assim, é mais... Porque o número de oficiais é bem menor do que o número de praças, né? Então, eu não sabia se fazia, porque eu pensei 2 vagas para o estado, né? E aí, o meu pai falou, não, vai, eu te incentivo, eu pago para te fazer, enfim, né? Porque eu era estudante, estagiária, então não tinha muitas condições. E aí eu fiz e acabei ficando em terceiro lugar das 2 vagas, né? E aí depois disso tem os testes, o exame médico, exame psicológico, teste físico, e aí eles acabam chamando um pouco mais do número de vagas, né? E aí eu fui para Florianópolis para fazer os testes, e aí uma das meninas que ela tinha ficado em segundo lugar, ela não apareceu para fazer. Depois eu fiquei sabendo que ela também tinha passado num outro concurso, enfim. E aí acabei ficando nessa segunda vaga. Então eu tive aí também um pouquinho de sorte, né? Sim. Competência e sorte, Sim. a gente fala. Então acabei entrando. E na época, assim, até muitas pessoas falavam, nossa, mas tu vai largar a faculdade para entrar no bombeiro, assim, né? Tipo, que futuro que tem? Às vezes as pessoas não sabiam, né? Da carreira, que era promissora, enfim. Então, aí eu larguei a faculdade, acabei trancando, mas também nunca mais voltei. Acabei fazendo outra faculdade depois. E aí fui para os 3 anos em Florianópolis. E daí o meu marido, na época namorado, ele não passou. Ele acabou ficando, mas me incentivou aí todo esse tempo. E aí, depois de um tempo, ele acabou entrando. Só em 2010 ele entrou daí. Ele também é oficial? Ele também é oficial. Só que daí, na época, acabou mudando algumas questões. Por exemplo, o meu concurso foi o último que foi sem nível superior. E depois, todos os outros tinham que ter curso superior. Nível superior. Isso. E aí, mudou para 2 anos o curso. Então, ele teve que daí terminar a faculdade para daí conseguir começar a concorrer. E aí, depois, deu tudo certo, ele passou também. Mas a faculdade que tu fazia na época, você ficou sentida de ter que trancar o curso ou não era muito o que você queria Não, também? até que era. Eu gostava bastante. Eu sempre fui muito dessa área das exatas, assim. Então, para mim, eu tive só a base da engenharia, né? Eu sempre falo de alimentos, eu não aprendi muita coisa, porque todas as engenharias são mais ou menos parecidas, né? No Cálculo, início, né? física, enfim. Então, e aquilo eu acho que me ajudou muito quando eu fui fazer o concurso. Eu lembro que na época eram 75 questões, eu acertei 69, então eu praticamente gabaritei a prova, assim. Sim. Então, graças a essas questões que eu fui, né, muito bem. Então, foi a partir dali que você começou a despertar cada vez mais interesse. E quando você entrou na corporação, depois que você passou por esses estágios, mesmo ficando em terceiro lugar, teve essa situação da menina ali que acabou passando em outro concurso, abriu mão da vaga, você entrou. Você, de cara, já tinha intenção de seguir a carreira e ir galgando, assim, degraus e chegar onde você chegou hoje, Elis? Você já imaginava isso? E já tinha noção de como que funcionava, né, esses... Não tinha muita noção, assim, pra ser bem sincera. Eu fui aprendendo quando eu fui, né? Depois que eu passei, eu pensei, meu Deus, e agora? Vamos ver o que é isso, né? E aí que eu fui me habituando, ver o que era, a carreira das praças, dos oficiais. E aos poucos a gente já acostuma, né? Questão, assim, de adaptação. Então, mas eu confesso que na época eu nunca imaginava que, sei lá, um dia eu vou comandar um batalhão. Não, acho que nem passava na minha cabeça. Acho que vamos por partes, né? Então, vamos primeiro concluir o curso e aí depois... Mas você tinha, desculpe te interromper, você tinha a intenção de continuar estudando, continuar subindo hierarquias dentro da carreira militar. Sim. Isso, na verdade, é algo meio que natural, assim. Porque depois que tu vai Certo. cumprindo alguns requisitos dentro da carreira, você pode sendo promovido e conforme vai sendo promovido, você vai assumindo funções, digamos, mais importantes, né? Então, isso faz parte. Então, assim, tinha essa expectativa de crescimento, né? Sim. Pergunta simultânea, se for a mesma pergunta, fica bonito, né? Sai em coro, né? Mas essa escalada dentro da corporação, ela aconteceu um período relativamente curto, né? Nesse tempo ali, 16 anos, você tem 30 e poucos anos, acredito, né? Já está quase na patente máxima, né, da corporação. Eu tô mais perto dos 40 do que dos 30, né? Mas eu entrei bem nova, né? Eu tinha 20 anos, então... E atualmente, como os concursos exigem nível superior, as pessoas acabam entrando com um pouco mais de idade. Sim. Tanto que o limite de idade foi aumentado, né? Hoje é no máximo 30 anos. Na época, se eu não me engano, era 26 ou 27. Mas as pessoas entravam mais novas. Às vezes saía da escola, já prestava concurso, né? E entrava muito novo. Então, hoje... o nível de idade acabou aumentando.
E agora eu até esqueci a tua pergunta. Mas é a questão da escalada, né? Então, que aconteceu muito rápido, né? Como acabou em 2003, o Corpo de Bombeiros separou da Polícia Militar, porque até então, até 2013, pertencia, né? O Corpo de Bombeiros era como se fosse um quadro especializado, né? Da Polícia Militar. Depois que separou, o Corpo de Bombeiros ele teve seu quadro próprio, né? Então, existe um número de vagas de coronel, que atualmente são 12, aí depois o número de vagas de tenente-coronel, de major, é limitado. Então, para você ter um exemplo, a minha turma, que nós somos hoje 9, né? Porque um acabou saindo, abriu agora algumas vagas de tenente-coronel, mas só até o 4º colocado da minha turma foi. E eu sou a 4ª colocada, então eu acabei indo na última vaga. Os outros da minha turma continuam como major. E aí, conforme vai abrindo vagas, tem que um coronel sair para um tenente-coronel subir a coronel, e daí vai abrindo vagas assim. E até então o quadro... É limitado o número de limitado. Vagas, né? Então, por exemplo, tenentes é o que tem maior número. É uma pirâmide, né? Então, para tu chegar lá no topo, nos 12 coronéis, vai levando um tempo. E o quadro estava praticamente todo aberto, assim, para minha turma e para essas turmas mais novas, que foi logo depois da separação da polícia. Então, por isso que foi tão rápido. Mas, no momento, por exemplo, eu não tenho perspectiva nenhuma de ir a coronel. Talvez eu me aposente e não vá a coronel. Porque são apenas 12 vagas para o estado todo. Então, se não abrir o quadro, enfim, não tiver mais vagas, aí possivelmente vai ficando, né? São 12 de coronel 12 e de tenente-coronel são quantas? Eu não lembro se são 30 e poucas, 40 e poucas. Se eu não me engano, 44, mas eu não lembro exatamente. Mas aí como é que funciona para fazer essa escolha? Tipo, um coronel foi para reserva, que chama? Isso. Aí abriu uma vaga. Como é que é classificatório. Define? Então, desde quando tu faz o curso de formação de oficiais, aquela classificação do curso é a que vale pro resto da vida. Então, na minha turma, eu sou a 4ª colocada. De todos que estavam ali. E aí, depois, a próxima turma entra abaixo da minha. Então, Entendi. por exemplo... por tempo. Por tempo e quem se formou primeiro, né? Então, a gente fala os mais antigos. Então, digamos, na minha frente, aí tem bastante gente para ser promovida a coronel ainda. Aí a questão da idade. Entra a questão da idade. Na verdade, do tempo que você tá no... o tempo de serviço. Do tempo que você tá no bombeiro. Então, por exemplo... as turmas que entraram antes que a minha já estão na frente para serem promovidas, né? E quem entrou depois vai ter que esperar um pouquinho ainda mais. E aí tu tem que cumprir um tempo em cada posto de graduação. Então, 6 meses de aspirante oficial, depois 2 anos como segundo tenente, daí mais um tempo primeiro tenente, assim vai. E aí depois que tu cumpre esse tempo, se tiver vaga, você faz exame de saúde, teste físico, e tem que ter um conceito moral, que a gente fala, tem que ter uma boa avaliação, né? E aí você pode ser promovido, se tiver vaga, né? Sim, tem que ter a vida pregressa ilibada, né? Que chama, né? Exatamente. Então, se você tiver um histórico ruim, com punições, enfim, você vai ficando, né? Desde quando você era major, Elis? Quando que você chegou? Ano? Foi 3 anos antes, então foi 2019. 2019. Isso, foi metade de 2019. Era 3 anos de major para tenente-coronel. Mas um período curto, então? Sim, porque tinha vaga, justamente isso. Então, agora, por exemplo... Então, quando você chegou, te interrompi de novo, né? Não tem quando problema. O Faustão aí Não, é para não deixar dúvidas no ar, né? Quando você chegou a major, você já sabia que você ia chegar a tenente-coronel. Sim, porque tinha vagas. E aí eu não sabia quando. Aí o que aconteceu é que, por exemplo, eu tive sorte. Tinha um coronel que se aposentou agora, o mês passado. Sim. E aí encaixou para eu ser promovida. E agora os da minha turma, os seguintes, vão ir conforme um vai se aposentando, né? Sim. E aí, como exemplo, tu falou, eu fiquei só 3 anos como major. As turmas que foram promovidas a major agora, eles têm perspectiva de ficar 8, talvez 10 anos como major. Porque o quadro agora trancou. Então, se não tiverem novas vagas, vai ficar. Sim. Tem a questão logística também, né? De abrir vaga só a partir do momento que alguém se aposenta. Ou se acontece uma eventual fatalidade, alguma coisa nesse sentido, né? Que a vaga fica aberta ali. Mas se não... Exatamente. E é importante falar que cada vaga, por exemplo, eu falei essas 12 vagas de coronel, já é previsto na nossa lei de organização básica aonde cada coronel atua. Então, nós temos o comandante-geral, o subcomandante-geral, chefe do Estado-Maior, corregedor e assim por diante. Então, está definido os 12 coronéis e quais são as funções de cada um. Então, vagou, por exemplo, o comandante da primeira região.
é outro que assume o comando da primeira região, essa é a vaga. E de tenente-coronel a mesma coisa, então os comandantes de batalhão, todos, a princípio é para ser tenente-coronel, e algumas vagas em diretorias, Estado-Maior Geral, então é definido onde cada um vai trabalhar. Sim. Então, eu, por exemplo, eu não posso ser promovida a tenente-coronel e continuar lá no chefiando o setor de pessoal do meu batalhão, por exemplo. Sim. Então... Não tem uma dança das cadeiras ali dentro, então assumiu para aquela função, vai permanecer ali até... Exatamente, por isso que eu fui movimentada de Chapecó, porque a função de tenente-coronel é comandante de batalhão, Sim. e subcomandante de batalhão é major. Então, Entendi. por isso que eu acabei sendo movimentada também, né? Pois é, teve em Itajaí, né, que é a outra mulher, inclusive, Sim. que assumiu o batalhão de lá, ela é major, né? Isso. Inclusive é da sua Da minha turma, da exatamente. Época, né? Então, a Priscila é a outra mulher, né, da minha turma, e ela não foi promovida justamente porque ela tá um pouquinho atrás ali das vagas. Sim. Então, não abriu vaga para ela ainda, mas ela tem a perspectiva de até final do ano ser promovida. Então, como ela já estava lá, já conhecia o comandante-geral, né, convidou ela para continuar como comandante, porque o comandante do batalhão de lá teve que sair para assumir outra função também. Ele foi promovido a coronel. Ainda não foi promovido, né? Mas ele assumiu uma outra função de coronel. Era um tenente-coronel, então, que estava no cargo. Isso. E aí ela acabou ficando porque sabe-se que até janeiro, no máximo, possivelmente, ela vai ser promovida. Sim, não vai demorar muito, ela vai chegar exatamente. a atingir o cargo. E aí todos os batalhões do estado vão ter um tenente-coronel no comando. Exatamente. Então, ela é a única major hoje lá. Eu acho que é o único, se não me falha a memória. Qual que é a hierarquia como é que funciona assim? São batalhões, é o comando geral do Corpo de Bombeiros, né? Daí a próxima já são abaixo, são os batalhões? Não, temos as regiões. Então, abaixo do comando geral, então o comando geral, né, tem o comandante-geral, o subcomandante e o chefe do Estado-Maior. Então, o chefe do Estado-Maior, ele tem um staff ali também de tenente-coronéis, que são as seções de planejamento, de ensino, de operações, logística, enfim, ele tem um staff ali. E depois disso, a gente tem os comandantes de região. Então, nós temos 13 regiões no estado. Aqui, a nossa é a terceira região, que é comandada por um coronel, que fica em Chapecó. Então, a sede da região é Chapecó. E a terceira região, ela é composta por 4 batalhões, que é o 12º de São Miguel, o 6º de Chapecó, o 14º de Xanxerê e o 11º, que é Joaçaba. Então, são os batalhões que pertencem à mesma região. Aí você pega por região geográfica mesmo do estado, oeste, litoral. E aí tem a segunda região, que é ali, região de Blumenau, Lages, Curitibanos. E aí a primeira região, que é o litoral. Sim. E então você... não tem, assim, digamos, você não tem um tempo mínimo para ficar no comando, você não tem um tempo máximo, você não tem previsão nenhuma. O dia que eu for promovida a coronel, eu vou ter que sair. Isso é fato. Agora, antes, eu posso sair antes, enfim. Mas, assim, como eu falo pro pessoal, né, eu vim, assim, para ficar mesmo. Sim. Não Mas essas escolhas dependem de quem? Do comando geral. O comando geral Isso. Porque como eu sou daqui da região, assim, gostaria muito de continuar na região. Então, para mim, eu não moro em Xanxerê, moro em Chapecó. Então, eu tenho esse deslocamento diário, né? Mas, para mim, é bom, assim, é uma boa oportunidade estar comandando um batalhão que é próximo da minha residência. Porque eu não tenho muita opção, na verdade. Ou é Chapecó, Xanxerê, ou eu tenho que ir pro litoral. Mais distante, né? Sim. Ou mais distante. Então, assim, para mim, é excelente. Sim. Aí eu sempre falo, eu vim de mala e cuia, né? Vim de corpo e alma preparada para ficar. Você mora em Chapecó desde quando assumiu ali o subcomando na corporação ali? Na verdade, eu retornei depois daquelas funções que eu estava falando que eu assumi lá em Florianópolis, eu retornei início de 2017 para Chapecó. Sim. E aí passei ali por algumas funções. Então, passei no setor de pessoal, né? Que a gente fala que é o B1. Comandei a companhia de Chapecó, que é a parte operacional ali de Chapecó. E também trabalhei um bom tempo na parte de segurança contra incêndio, que é o que eu falei para vocês na fiscalização. E aí, depois disso, eu assumi o subcomando do batalhão. E aí, como é que é a função, na prática, a função de comandar um batalhão? O dia a dia, né? O dia a dia, na prática, você delega você tem uma equipe, claro, né? E você vai delegando as funções ou tá tudo meio que pré-estabelecido já? As duas coisas. Então, a gente pode dizer assim que existe uma equipe. Então, por exemplo, aqui no batalhão nós somos em 8 oficiais.
E aí os oficiais ocupam as funções também de comando, então temos comando de companhia. Então, por exemplo, aqui no batalhão nós temos 3 companhias. A de Xaxim, que engloba ali Xaxim e São Domingos. Aí tem a companhia de Xanxerê, que é Xanxerê, Faxinal, Abelardo e aqui em Ponte Serrada. E aí a companhia de São Lourenço, que é Campo Herê, São Lourenço e Quilombo. Cada uma dessas companhias é chefiada por um oficial. Via de regra, a companhia é chefiada por capitão. Então, às vezes, não tem capitão, acaba sendo tenente. E aí, cada um tem também embaixo ali da sua hierarquia, tem os quartéis que tem um comandante. Então, normalmente é um sargento, mas às vezes pode ser um cabo, né, também. E aí, qualquer problema que ocorre naquele local, vamos citar um exemplo aqui em Ponte Serrada. Aconteceu algum problema que vai chegar para o sargento que comanda aqui em Ponte Serrada. Ele vai levar para o capitão que comanda a companhia. O capitão não resolveu, chega para o comandante do batalhão. Sim. Então, não consegui resolver um problema assim que está fora do meu alcance, a gente passa para o comandante regional. Que depois, né, em últimos casos, comandante geral. Então, via de regra, a gente consegue resolver os problemas aqui, né? Mas as equipes, assim, já estão, cada um tem sua função, né? Então, dificilmente chega, assim, problemas pequenos para a gente resolver, porque cada um tem autonomia, né, em gerenciar a sua OBM. Não é só de soluções de problemas também, né? Que eu acredito seja o... não é só apagar incêndio, né? Não é... A rotina, né? Assim como é a função do Corpo de Bombeiros, não é só no combate, no atendimento das ocorrências em si, mas sim na parte de prevenção, de pensar, de planejamento. Exatamente. Né? Então, a gente tem toda essa questão de planejamento, né? Que a gente elabora um planejamento para você seguir aí por 1, 2, 3 anos, né? E aí, vocês devem ter visto também, nós temos muitos projetos sociais que a corporação acaba atuando. Então, nós temos o programa Golfinho, temos o programa Bombeiro Mirim, tem toda essa parte de fiscalização, que inclusive agora está sendo mudada as normas, então vai ter bastante alteração, principalmente para os responsáveis técnicos, proprietários de edificações. Então, é gerenciamento de todas essas atividades. A gente sempre fala assim que trabalhar no bombeiro é cada dia uma coisa diferente, porque são as mais diversas áreas, é muito abrangente, né? Então, às vezes a gente pode estar aqui tentando solucionar um problema de efetivo, de pessoal, mas daqui a pouco a gente está comprando equipamento de resgate. Então, é muito amplo. Sim. E aí você tem que entender um pouquinho de cada área, né? E, claro, tem as pessoas também que atuam em cada área que entendem daquilo, às vezes, muito mais do que... Especificamente. Exatamente. A questão da própria segmentação dentro da corporação, dos atendimentos do Corpo de Bombeiros, existem segmentações porque vários tipos de ocorrências são atendidas, né? Busca aquática, busca no meio do mato, né? Salvamento em altura, por exemplo, né? Então, explica um pouquinho como é que funciona essa segmentação dentro dos quartéis. Então, nos cursos de formação, tanto de praças quanto de oficiais, né? Os cursos de formação de soldado e curso de formação de oficiais, a gente aprende de tudo. Então, desde salvamento, a gente tem matérias de salvamento aquático, a gente tem disciplinas, né, de análise de projetos, de combate a incêndio, resgate veicular, atendimento pré-hospitalar, a gente aprende tudo. Mas depois disso, você pode também se especializar em algumas áreas, né? Então, a gente tem essas especialidades. Mas, por exemplo, o efetivo que trabalha no quartel atendendo ocorrência, eles têm que saber um pouquinho de cada coisa, né? E, claro, com o tempo eles vão ganhando mais experiência. E aí também a gente tem as específicas. Então, a gente tem os cursos de mergulho, onde a gente forma os mergulhadores para atuar, principalmente em busca, né, de vítimas de afogamento. A gente tem as forças-tarefas, que são membros dos batalhões que se preparam e treinam para atuação em, digamos, grandes desastres, como a gente teve recentemente aqui em Rio do Sul e Tubarão, né? Todas as forças-tarefa do Corpo de Bombeiros foram para lá, todos os batalhões atuaram. Então, essas equipes apoiam o outro, né? Fugiu da normalidade, assim, é acionada as forças-tarefas. E aí, o efetivo da força-tarefa, eles têm alguns cursos específicos. Então, o curso, por exemplo, de deslizamento, curso de inundações e enxurradas. Então, tem alguns cursos também que, durante a carreira, né, o efetivo vai se
vai tendo interesse, vai se preparando, se aperfeiçoando para atuar, né, em alguma área. E assim como tem aquele efetivo que se prepara também para a parte ali de segurança contra incêndio, né? Que gosta de analisar projeto, fazer vistoria, então também se especializa para essa área. Sim. Como é que funciona para você ter um quartel na sua cidade? Porque, por exemplo, Ponte Serrada tem quartel, né, que chama, Isso, mas outros municípios não possuem. Como é que o Corpo de Bombeiros identifica a necessidade ou não? Como é que faz para implementar? Então, eu vou dizer que esse é um assunto bem sensível, porque se for ver, todo mundo gostaria de ter um Sim, quartel sim. na sua cidade, mas isso não é possível, né? E é uma necessidade de todos, né? Então, às vezes, você acaba O ideal seria. Seria, mas a gente não tem condições, né, de estrutura, não tem Sim. efetivo. Hoje o efetivo já está bem escasso. Então, muitos quartéis foram abertos, né, por reais necessidades, né, talvez tamanho da população ou em pontos estratégicos para atendimento de ocorrência. E alguns também teve questões políticas, pressão da sociedade, enfim, tem vários históricos, né? Mas atualmente o objetivo, né, do comando é que a gente não fique mais abrindo quartéis, mas equipando melhor os quartéis que existem. Porque, como eu falei, às vezes é fácil tu comprar mais equipamento, comprar mais ambulância. O município normalmente consegue, né? Vou comprar uma ambulância, um caminhão, eu quero que abra quartel, mas a gente não tem efetivo para mandar. Sim. Então, a gente Tem a está parte bem... humana, né? Que Exatamente. acaba sendo, às vezes, o impasse, né? Isso. A gente tem até uma promessa aí de 500 novas vagas para soldado, que vai acabar auxiliando bastante, mas o nosso efetivo ele é bem limitado, então a gente não consegue expandir, né? Mas é toda uma questão de articulação do comando geral. Então, eu, por exemplo, não posso definir se eu vou abrir um quartel ou não. Mas aí a parte de fiscalização, que é a segurança contra incêndio, a gente faz em todos os municípios. Sim. Então, existem convênios municipais com os municípios que não têm o quartel. A gente faz a fiscalização, né? E vistoria, enfim, e a arrecadação daí fica nos fundos municipais. E o atendimento de ocorrências também, ele se estende para outros Sim, municípios, né? sim. Por exemplo, Ponte Serrada, que tem o quartel, atende Vargião, atende Passos Maia, né? Eventualmente presta apoio também numa ocorrência Exatamente. maior em Faxinal, em Irani, enfim, né? Exatamente. Nessa questão de atendimento é sem fronteiras. Então, Sim. Como aconteceu semana passada, o acidente aqui na BR-282, veio o pessoal de Faxinal, veio o pessoal de Xanxerê apoiar. Então, isso a gente procura apoiar quando é uma ocorrência, né, de mais vulto, assim, os quartéis se apoiam, né? Então, esse gerenciamento é feito através da nossa central de atendimento. Então, a pessoa atende o telefone ali, recebe o chamado, desloca o quartel mais próximo e, se tem necessidade, vai acionando os outros quartéis mais próximos. Até porque, na nossa região, principalmente, você pega, assim, a distância dos municípios, por exemplo, os que não têm quartel, no caso, para os que têm, é bem pequena, né? Daqui a pouco a distância em si seja um pouquinho maior, mas o deslocamento não seja tão demorado como, por exemplo, você pega uma capital ali mais densa, que tem mais quartéis, mas para você se deslocar do ponto A ao B demora muito mais tempo, né? Tem Então, isso. do trânsito, Por exemplo, Florianópolis tem vários quartéis e na época que eu trabalhei lá, realmente esse era um problema. Às vezes você demorava muito tempo para chegar na ocorrência, porque dependendo do horário, muito trânsito, fluxo, né, de veículos. Então, aqui esse problema, digamos, não vou dizer que não existe, né? Mas ele é menor. Então, a gente consegue, né, apoiar um quartel, apoiar o outro, chegar até um município. E aqui a gente tem a questão dos interiores, né? Tem muito interior. Então, às vezes você vai para um atendimento no interior e aí demora bastante para ir, para voltar, e aí a cidade aqui, digamos, fica desguarnecida, que a gente fala. Mas aí, em caso de ocorrência aqui, aciona o quartel mais próximo, já que a guarnição daqui está atuando num local de difícil acesso, enfim. Porque hoje a central, por exemplo, a pessoa quando liga para a emergência, para o 193, que é o número do bombeiro, cai em Xanxerê, né? Cai em Xanxerê. Cai numa central em Xanxerê. Então, a central de lá é que gerencia, digamos assim, e delega, tal quartel vai atender essa ocorrência porque tal guarnição já está empenhada em outra, mais ou menos assim que funciona? Isso, então quando você liga no 193 vai cair no COBOM, que a gente fala, que é a central de operações, né, do Corpo de Bombeiros, mais próximo. Então, a gente tem aqui cada batalhão aqui tem uma, né? A ideia é que num futuro,
quem sabe daqui um ano e meio, a gente tenha uma central única, mais estruturada, que atenda a região toda. Então, talvez a pessoa lá de Joaçaba vai ligar, vai cair em Chapecó, que a central é para ser em Chapecó. Mas, atualmente, a gente tem, cada batalhão tem uma. Então, se ligar daqui, vai cair no batalhão de Xanxerê, no Cobom de lá, e lá o operador que vai filtrar, né, para ver do que se trata a ocorrência, e vai despachar as viaturas e apoios necessários também. Como é que é feito esse contato do operador para com as guarnições que vão atender a ocorrência? Ele recebe, né, a ligação via telefone, né? E aí a gente tem um sistema que é o E193, onde a gente insere ali as informações do solicitante e também se despacha as viaturas. Então, hoje a gente tem um acionamento remoto que funciona em todos os quartéis. Ele faz o acionamento de lá, toca a sirene no quartel e fala, atenção, incêndio, atenção, ocorrência para o AT, que é o caminhão, né, ou a BTR, enfim. Tem alguns sinais sonoros que ele aciona diretamente de lá. E aí cai aqui no quartel pelo sistema de som que é instalado na OBM. Já vem a mensagem, né, padrão da ocorrência. E aí, a partir dali, os bombeiros que estão de prontidão vão para a viatura e ali pelo rádio, né, pelo sistema de rádio, faz contato com a central. Pra então, ver certinho os detalhes. Daí passa o endereço, passa o que é especificamente. Então eles já vão para as viaturas, no caso, antes ainda de saber o local, a especificação da ocorrência e tal, para agilizar o processo. E às vezes o próprio operador do Cobom, ele tá falando com alguém ali e ele vai falando e despachando ao mesmo tempo, né? Para ser mais rápido. Então, se a situação é crítica, ele pede para pro solicitante, aguarda na linha que eu já tô acionando. Enquanto isso, aciona a viatura e já vai passando o endereço e nesse momento já vai pedindo mais informações. Se tem mais vítimas, se tem risco de incêndio, explosão, enfim. São, assim, N questões, né? O Cobom que tu diz é tipo o call center da... O operador, E tem uma pessoa específica que fica... Pessoas que concorrem a essa escala específica, né? Que é uma escala diferenciada, é um serviço de no máximo 6 horas, porque como é um serviço, né, direto ali no telefone, enfim... Mas são sempre as mesmas. São sempre as mesmas que revezam. Revezam em turnos de 6 horas. Até porque acredito que elas têm que ter um treinamento também, alguma coisa. Sim. É um dos ramos, né, dentro da Exatamente. corporação. Existe um curso específico que é o curso de atendimento de centrais de emergência. Certo. E específico para isso. Para você ver como são específicas uma ramificação as áreas. bem grande. Exatamente. E Elias, fala um pouquinho sobre a questão da presença da mulher dentro das corporações, dentro do Corpo de Bombeiros Militar, especificamente, né? E o fato de você chegar ao cargo, entrar também para a história da corporação, são 96 anos já, quase 100 anos de história do Corpo de Bombeiros em Santa Catarina, e pela primeira vez, 2 mulheres assumindo, né, batalhões no estado. Você e a Priscila, né? Major Isso. Priscila, que assumiu também em Itajaí, né? Isso. Em Itajaí. Até isso é engraçado porque algumas pessoas perguntam, nossa, mas em 100 anos é a primeira vez, né? Só que, na verdade, as mulheres começaram a entrar nas corporações bem depois. Então, quando ainda pertencia à Polícia Militar, eu não vou saber te dizer exatamente o ano, mas 1985, 89, eu acho que por ali as primeiras mulheres começaram a entrar na Polícia Militar. Então, quando o Corpo de Bombeiros separou da polícia, algumas bem poucas, migraram para o Corpo de Bombeiros também. Mas os primeiros concursos do Corpo de Bombeiros exclusivo, exclusivo do bombeiro, que entraram mulheres, foi em 2004, que teve um curso para soldado, que entraram algumas, que hoje algumas até já são sargento, subtenente. E aí, para oficial, teve um de 2005 e o de 2006. Nossa. Então, a minha turma é a segunda turma com oficial mulher. Então, por isso que só agora teve, porque, por exemplo, como tenente não vai chegar... A história é recente, né? Exatamente. A história é recente. Então, na turma anterior à nossa, tem 3 mulheres e elas estão em funções estratégicas, por exemplo, no Estado-Maior-Geral, que são funções importantes também. Às vezes acaba que a gente não fala sobre isso, mas também são funções importantes, mais de planejamento, né? E aí, nos batalhões, é mais execução. Então, a gente tem dentro da nossa corporação diversas funções importantes ocupadas por mulheres.
A própria função, por exemplo, de chefe de socorro das guarnições de serviço, aqui em Ponte Serrada tem dias que é uma mulher, aqui em Faxinal dos Guedes tem dias que é uma mulher também. Então, também são funções importantes, né? Acaba que a gente acaba chamando mais atenção por assumir comando de batalhão, né? Mas existem muitas mulheres também em funções importantes aqui. E a gente sempre fala, até importante, o comandante-geral, no dia da posse, ele comentou comigo também. Ele falou, eu não estou te escolhendo por modismo, por movimentos feministas, é pelo histórico que você tem dentro da corporação, pelo teu trabalho, né, desde sempre. Querendo ou não, tem sempre alguém observando e conhece a maneira que você trabalha, né, tá sempre de olho, então tem tudo isso, né. Até porque eu acho extremamente injusto, assim, soa como um certo preconceito, essa questão das cotas, a começar por exemplo, a questão política, né? Os partidos políticos têm que colocar um determinado número de candidatas mulheres, né? Então, às vezes, assim, são pessoas até que colocam o nome ali como figurantes apenas, né? Não tem pretensão também, né? Isso é só um exemplo, né? É porque a forma como é imposta tá um pouquinho errada, né? Porque... Exatamente. E acaba soando deixando mais escancarado, assim, a questão do preconceito, né? Até porque nos dias de hoje, deveria ter sido sempre assim, hoje em dia é extremamente abominável, né? A gente sabe que todo ser humano tem o sexo independe, assim, não é não é condicionante, não é um né? balizador para dizer se você tem condição de fazer isso ou aquilo em todas as situações, em todas as atividades, todas as profissões, né? Exatamente. Você já sentiu preconceito, Elis, pelo fato de ser mulher, estando dentro de um órgão, no caso, uma instituição que você mesmo falou, né? É recente, são 30 e poucos anos apenas que as mulheres foram incluídas, né, dentro dos bombeiros, uma história quase centenária. Então, como é que... Eu acho que... complementando, né, não só o preconceito dentro da corporação, no caso, mas perante a própria sociedade, né? As pessoas na rua, algum comentário mesquinho, né? Pejorativo, né? Às vezes até na inocência, mas, né? Por aquela questão cultural mesmo, né? Do povo, né? Da população. Então, assim, como o nosso curso de formação e todos os cursos que a gente tem na corporação, eles não há distinção nenhuma. Você quer fazer, por exemplo, curso de mergulho. Nós temos mulher eu falo curso de mergulho porque é um dos cursos mais difíceis, assim, né? Tem muitas mulheres que já fizeram o curso de mergulho e foram aprovadas. O próprio curso de formação é uma carga, assim, de treinamento que é grande, disciplinas às vezes difíceis, enfim, né? Mas que a gente tem que superar. Então, acho que desde a nossa formação, a gente já é formada para ser meio que equiparada, assim, para não ter distinção mesmo. Então, assim, eu sinceramente, eu nunca tive nenhum tipo de preconceito. Então, às vezes eu até falo, se teve, não chegou no meu conhecimento, assim. E eu acho que isso vai muito também da maneira como a gente trabalha, a maneira que você lida com as pessoas. Eu acho que a questão de ter o respeito não apenas pelo cargo, né? Mas pelo profissional que você é. Eu acho que isso tudo é importante, né? E uma coisa que eu sempre falo, querendo ou não, como a gente é mulher, acaba sendo mais visada. Então, você precisa dar o exemplo, às vezes, muito mais do que homem. Parece que tu precisa a cobrança ficar... é maior, tu quer dizer? Eu me cobro comigo mesmo, né? Então... Não que tenha maior cobrança, mas parece que, assim, que deu aquele problema. Não, só pode que era mulher, né? Então, parece que... Eu conversei isso, inclusive... A gente vê muito isso no trânsito, né? Você mesmo... A gente vê muito isso no trânsito quando alguém está dirigindo, é mulher, né? Pois é. Só pode ser mulher. Por quê, né? Um exemplo, né? Mas você mesmo tem esse pensamento de que os outros possam pensar isso de ti? Não, eu tenho o entendimento assim, ó, que para eu poder cobrar, eu tenho que dar exemplo. Sim. Eu não posso cobrar uma coisa que eu não sou exemplo. Sim. Então, assim, isso desde sempre eu fui assim, né? Então, eu cobro do meu efetivo, cobro dos oficiais, mas primeira coisa, eu tenho que dar exemplo. Isso geral, seja, sei lá, apresentação pessoal, horário, enfim... atitudes, né, questão de respeito. E eu conversei, inclusive, com a Major Priscila sobre isso. Eu falei para ela, parece que a gente sempre tem que estar sendo, digamos, não melhor que os homens, mas
como a gente é mais visada, tu sempre tem que estar, né? Um passo à frente. No padrão, assim, não que a gente não estivesse, mas enfim, esse é o nosso perfil, né? Então, talvez por isso também que a gente teve esse histórico aí na carreira, né? De respeito, enfim, valorização. E vai construindo uma história, né? Que as pessoas vão te conhecendo. Sim. Mas a organização Corpo de Bombeiros, ela trata indistintamente, então. Sim, porque se tivesse algum tipo de preconceito, por Sim. exemplo, eles não teriam nos escolhido. Ah, sim, claro. A gente não colocaria uma mulher como responsável por um setor, digamos, então... Porque a gente ouve falar em alguns casos que existe uma média, assim, mostrando essa disparidade em algumas classes. Por exemplo, pegando a questão salarial. Então, você pega um diretor de uma empresa e uma diretora de uma empresa. A média salarial da diretora é mais baixa do que do diretor, mesmo... Pessoas, às vezes, que exercem com a as mesmas mesma funções, têm as mesmas atribuições, mas salários diferentes pelo fato da questão sexual, né? Da iniciativa privada eu não posso falar, né? Porque eu desconheço, assim. Mas dentro da nossa corporação, questão de promoções, de oportunidades em cursos, enfim, e o próprio salário não vai mudar. Não leva isso em consideração. E aí, por exemplo, até algumas pessoas falaram, mas a gente nunca teve comandantes de batalhão mulher. É porque não chegou oportunidade, Sim, né? Então, essas que estão hoje, essas 3 tenente-coronéis que estão no Estado-Maior, elas têm funções importantíssimas também. Sim. Mas não que não foi oportunizado, né? Mas foi por questão de, talvez, escolha de ficar na capital, enfim, vai de cada um, né? Então, por isso que chegou a nossa vez, digamos assim. E o comandante poderia, não quero por uma mulher, por um homem, poderia, seria talvez preconceituoso, mas ele em nenhum momento, tanto que ele falou, tô até achando estranho todo esse comentário de mulher, não foi esse o meu objetivo. Sim. Só que também coincidiu das duas assumir em questão de 10, Verdade, 12 né? dias, Semanas, foi praticamente junto. E como tu mesmo disse, né, que vocês foram as primeiras, né, a serem lá atrás, né, terem ingressado na corporação. Então, agora, daqui para frente, vai ser cada vez mais natural, né? Exatamente, cada vez mais o número comum. aumentar. Sim. Até porque é uma questão de maturação por conta do pouco tempo que as mulheres entraram na corporação, começaram a seguir a carreira, começaram a subir postos, né? A hierarquia foi se elevando e chegaram à condição de assumir os batalhões, por exemplo, né? Então, é uma questão de maturação e a tendência, como o Jefferson falou, é de que cada vez mais a gente tenha mulheres, né? Então, assim, é claro que a Elis virou notícia e a Priscila, a Major Priscila lá de Itajaí também, porque foram as primeiras, pioneirismo, né? Isso está na história, né? Isso é um fato, né? Elis, falando um pouquinho da tua vida pessoal, você nasceu em Caxambu do Sul, você é natural do Oeste, né? Sim. Caxambu do Sul que fica... Porque é pertinho de Chapecó, Pertinho de Chapecó. É bem na divisa com o Rio Grande do Sul, né? Isso. Ali com Nonoai. Município bem pequeno, inclusive, né? É um município pequeno, eu nasci lá, né? E com 9 anos eu me mudei com a minha família toda para Chapecó. Tenho alguns parentes ainda em Caxambu, mas desde os 9 anos, então, eu moro em Chapecó. Claro, passei um tempo em Pinhalzinho, morei um tempo em Florianópolis, enfim. Mas eu sou da região. E, na verdade, pretendo ficar aqui enquanto eu conseguir, né? Porque eu gosto muito da região, trabalhei fora, né? Foi uma boa oportunidade estar fora, mas é bom sempre a gente estar junto da família, né? Hoje, inclusive, é aniversário do meu pai, então... que legal. É legal a gente sair, né? Sair daqui, dar uma passadinha lá, então nada como estar perto da família, né? Vamos ter que encerrar o podcast antes, porque ela tem festinha depois, né? Certamente, né? Comer um bolo. É isso aí. Você tem filhos também? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho o Matheus, que está de aniversário amanhã, e a Olha Isabela, só. de 4, que também está de aniversário amanhã. Que Os no meus mesmo filhos dia? no mesmo dia. Que idade Mas não o são Matheus? gêmeos. Não são gêmeos. E nasceram, eu sempre falo, nasceram no parto normal, então não foi programado para eles nascerem no mesmo dia. O Matheus vai fazer 7 anos e a Isabela 4. Ah, são duas então crianças. eles têm 3 anos de diferença. Que legal. E o seu esposo trabalha no Corpo de Bombeiros em Chapecó? Em Chapecó. Chapecó. Ele é capitão, né? Capitão. Como é que é o nome dele? Leonardo. Um abração pro Leonardo aí, que certamente está acompanhando, né? O nosso podcast aí. O Leonardo, os filhos e o pai, né? Todos de todo aniversário mundo. agora. Vários aniversários da semana tá puxada, né? A agenda tá cheia, né? Verdade. E não só por isso, né, Elis? Você tá passando em todos os quartéis, né? Inclusive,
A gente está conversando com a Elis hoje, gravando com ela, porque nessa ocasião ela visitou o quartel de Ponte Serrada, né? E está visitando, além de Ponte Serrada, todos os quartéis que fazem parte do 14º Batalhão, né? Qual que é o objetivo, a intenção principal nesse primeiro momento, seus primeiros dias, na verdade, né? Diante do comando aí da corporação. Faz uma semana, né, que eu assumi o comando, então é bem recente. E aí uma das primeiras ações é passar em todos os quartéis que pertencem ao 14º Batalhão para conhecer, né, o efetivo. Muitos, a grande maioria é efetivo novo, formado na última escola ou talvez penúltima. E me apresentar, trocar ideias com eles, explicar, né, qual é o planejamento, aí, as ações do batalhão. E também ouvir as demandas deles, porque às vezes eles estão aqui, talvez faltando algum material, algum equipamento, tem alguma angústia e isso às vezes não chega, né, até nós. Então, estão sendo conversas, assim, bem bacanas que a gente está aproveitando para fazer essa troca de experiências. Então, todos os quartéis serão visitados até a próxima semana. E aí, a partir dali, a gente vai elaborar o planejamento para todo o batalhão, né, para os próximos anos. Esse planejamento ele vai ser feito em conjunto? É algo assim que já vem lá do comando do Estado? Ele é pré-elaborado? Como é que é? Como que é a participação, né? Então, o comandante-geral, né, existe um plano de comando que é um planejamento estratégico para todo o Estado. Então, a gente precisa, claro, seguir esse alinhamento também, mas traçar o nosso planejamento dentro do batalhão. Então, questões de viaturas, de treinamentos, de efetivo. Então, várias questões, né, são elencadas no planejamento. E aí, depois disso, a gente traça ali onde eu quero chegar e como que eu vou chegar naquele meu objetivo, né? E isso é feito ouvindo as pessoas e depois a gente vai construindo e aí é apresentado também para o efetivo qual é a linha que a gente vai seguir, né? Não que haverão grandes mudanças, não é isso, mas é que a gente precisa saber onde a gente quer chegar para saber o que devemos fazer, né, para chegar até lá. Sim. E aí os oficiais normalmente ajudam nessa construção, mas sempre baseado no planejamento estratégico do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Até para a gente não criar ilhas no nosso estado, né? Então, recentemente, a gente teve uma aquisição bem grande de viaturas, equipamentos, e os quartéis aqui da nossa região serão muito bem, serão beneficiados, né? Então, a gente vai receber alguns caminhões, algumas ambulâncias novas, equipamentos de resgate, né, para fazer o resgate veicular, os cortes aí nos veículos, extração das vítimas. Então, a gente vai ter uma melhoria bem significativa em equipamentos e viaturas. Ah, é? Isso é para logo? Sim. Os equipamentos de resgate devem chegar no próximo mês, no máximo aí em agosto. Todos os nossos quartéis vão receber, né, uma ferramenta. Com exceção de 2 ou 3 que já possuem essa mesma ferramenta. Que tipo de ferramenta é? É a ferramenta de resgate, são 3 ferramentas, né? É o cilindro expansor, a ferramenta de corte e o alargador, que são aquelas ferramentas grandes. Pra estão fazer todas desencarceramento. Exatamente, que são ferramentas a bateria, que foram adquiridas pelo governo do estado. Então, a gente teve uma aquisição bem importante, assim, que vai auxiliar bastante nesse quesito. Porque as arrecadações dos municípios, né, do nosso serviço de atividades técnicas, muitas vezes a pessoa não consegue nem comprar uma viatura pequena. Então, imagina comprar um caminhão. Então, se não fosse esses recursos do Estado, emendas parlamentares, né, e às vezes até apoios das prefeituras, a gente não conseguiria comprar equipamentos de valores tão altos, né? Porque hoje um caminhão é na faixa de R$1 milhão. Então, é um valor bem considerável. A ambulância também, um valor alto. Então, a gente vai estar bem preparado aí nos próximos meses. Início do ano que vem, eu acredito que comecem a chegar as viaturas. Viaturas serão ambulâncias, caminhões? Ambulâncias e caminhões. Ambulâncias e caminhões. Por exemplo, Ponte Serrada vai receber uma ambulância nova. E também nos próximos dias, talvez daqui uns 2 meses, a gente vai receber uma R aqui, que a gente fala, que é como se fosse uma caminhonete 4x4, né? Com alguns equipamentos, principalmente para incêndio florestal e para alguns apoios diversos. E aí a gente teve a contribuição aqui da prefeitura, que bancou boa parte, né, dessa caminhonete, e também uma emenda parlamentar. Então, graças a esses apoios, a gente consegue, né, comprar esses equipamentos, que são muito importantes, porque as viaturas rodam muito, né? Sim. Então, não é um deslocamento normal como a gente faz. É normalmente um deslocamento mais rápido. A vida útil delas é mais curta, né? Do que um veículo a gente normal. fala que normalmente uma ambulância, a vida útil é 5 anos. Pois é, eu ia te perguntar como é que está a estrutura física dos quartéis, né?
trazendo do batalhão para baixo, né? Que os quartéis que fazem parte do batalhão, como é que está a estrutura física e também, aproveitando já o ensejo, a estrutura humana, né? Como é que está a parte do efetivo? Está suficiente para atender a demanda? Então, a estrutura física, assim, de maneira geral, é uma estrutura boa, né? Claro que um ou outro quartel precisa, talvez, de alguma reforma, algum investimento, manutenções, mas, assim, todos têm, né? A sua sede própria. E aí, como eu falei anteriormente, a questão de efetivo, o bombeiro está sempre querendo mais, né? Porque é importante a gente ter mais pessoas. E aí muita gente se aposenta, né? E aí acaba tendo um desfalque. Então, às vezes se aposenta mais gente do que inclui. Sim. Então, a gente vai tendo um déficit aí Vai diminuindo... de efetivo. Isso. Elis, assim, no teu dia a dia, os amigos, quando sai para alguma reunião familiar, alguma coisa assim, o que vem de perguntas, por exemplo, das pessoas, daqui a pouco até mesmo dos filhos, né? O que eles querem saber sobre o teu dia a dia dentro da corporação, dentro da tua profissão, né? Alguma curiosidade, alguma coisa que eles imaginam e que não é assim, ou que é e é um pouco mais, É engraçado isso, porque até as crianças, assim, a imagem que as crianças têm do bombeiro é que trabalha no caminhão, na ambulância. Eles nem imaginam que existe toda uma logística por trás segurando disso. uma mangueira apagando fogo, né? E aí, às vezes, o meu filho, principalmente mais velho, ele pergunta, né? Mas você trabalha no caminhão ou na ambulância? E aí tu tem que explicar que não é exatamente aquilo, né? Então, eles gostam muito, então, principalmente quando eu trabalhava em Chapecó, eles sempre estavam no quartel, né? Então, às vezes, para eles, até estar lá era algo normal. E muitas crianças, nossa, quero entrar no quartel do bombeiro. E para os meus, de novo aqui, né? Já estão acostumados. O pai e a mãe são, todo dia, né? Busca na escola, fica um pouquinho ali, enfim. E os amigos sempre têm curiosidade, assim, mas como eu já estou há bastante tempo, então acho que eles já estão até meio que acostumados, né? E assim, eu sou uma pessoa super simples, assim, se você me encontrar, por exemplo, fora do meu trabalho, eu vou estar, às vezes, bem de boa, de maneira simples, eu não tenho muita cerimônia, não sou nada sofisticada, assim, a gente às vezes a gente fala que a gente é bem raiz, né? Sim. De estar, às vezes, de chinelo ali na rua, brincando com as crianças, enfim, eu sou bem desse estilo. Então, às vezes até quem me vê assim, nossa, será que é ela mesmo? Pois é, como é que é a Elis fora da corporação, fora do comando ali, né? Porque quando você está no comando, você tem que manter toda uma postura, uma condição diferente, você está de uniforme, Mas fora disso, como é que é a tua rotina? Então, é isso que eu falo, eu sou muito mais simples do que as pessoas imaginam, sabe? Eu gosto, assim, da simplicidade, de estar com a família, amigos, enfim, se encontrar, né, para comemorar, para reunir, enfim, a gente tem alguns grupos de amigos que a gente se encontra anualmente, alguns grupos fixos, né? E aí também eu pratico alguns esportes, então eu também tenho o grupo dos esportes, mas assim, eu tento levar uma vida bem normal, sabe? Isso não sobe na minha cabeça, não fico me achando por isso. Sim. Às vezes, como eu falei para vocês anteriormente, eu me sinto até constrangida, assim, com tanto... falando tanto, porque eu sou muito simples. Porque agora você está sendo bastante requisitada, eu acho, por parte da imprensa, né? Para dar entrevista, para falar. Primeiro, mas faz parte, né? A Sim. gente sabe que faz parte. Mas justamente que nem você falou, as pessoas têm curiosidade, às vezes, de saber, né? Sim. Isso. Então... Mas é tranquilo, assim, eu faço minha atividade física, que também para mim é algo que me desestressa, esvazia a mente, assim, que me faz bem. Que tipo de atividade tu faz? Então, eu faço triatlon, daí eu tenho 3 modalidades, legal. né? Mas é algo que eu iniciei recentemente, assim, eu sempre gostei de atividade física, enfim, academia e tal. Aí, em dezembro passado, tá bem recente, eu resolvi que eu queria fazer triatlon, incentivada também pelo meu marido, que já pratica há um tempo. Aí fui lá, comprei uma bicicleta, pensei, vou começar, né? E aí, em fevereiro, eu fiz a primeira prova e aí segui, né? Então, todo dia a gente tem um programa de treinamento, né? Claro que às vezes eu não consigo treinar, porque eu tenho alguma demanda do quartel que começa mais cedo, mas todo dia que for possível, assim, eu busco treinar, né? Mas aqui na região existem provas? A gente organizou uma prova de duatlon em Chapecó, que daí foi corrida e ciclismo. Mas de triatlon, via de regra, é fora daqui. Então,
Florianópolis, Balneário Camboriú, Penha tem uma prova, então aqui na região... Aí a natação, no que caso, geralmente acontece no mar, né? Isso, Aí a gente, claro, treina na piscina. Quando é verão, a gente até treina no Goiôem, que lá é Sim. bem bom, assim, para nadar. Mas as provas são todas no litoral. Nunca teve uma prova aqui na região. E essa prática é semanal? Você faz toda semana? Como é que é? Todo dia, né? Todo dia? Olha só que legal. Não, eu busco fazer 6 vezes por semana, né? Mas às vezes eu não consigo. Aí exercício físico todo dia. A gente, semana passada, recebemos um nutricionista aqui. Pois é, né? Pegou no pé. Aí é um exemplo de... Mas assim, é engraçado, porque depois que você começa a praticar, você vicia. Então... Vira hábito, né? E às vezes até, por exemplo, no sábado, no domingo, pensei, meu Deus, eu nunca, né? Nunca treinava sábado, domingo E às vezes me incomoda o fato de eu não conseguir treinar, sabe? Então, mas acostuma. Não tem fim de semana? Não tem descanso? Não tem o sábado feriado? ou domingo de descanso. Olha só. É que existem algumas planilhas de treinamento, então tem uma pessoa que monta, né? O treinador que organiza. E aí eu busco cumprir tudo, né? Conforme está ali previsto. Mas às vezes ocorrem alguns imprevistos. E também a gente tem, né? Crianças, família. Sim. Então às vezes não dá, né? Tem que conciliar tudo, né? Então tem a festinha do pai hoje, né? Então, daí já, né? Já complica. Mas por isso que eu busco sempre acordar cedo e fazer o quanto antes. Se possível, enquanto as crianças estão dormindo. Que aí depois a gente consegue dar atenção para eles, né? Sim. Mas eu acho que é isso, então, né? Vamos liberar a Elis para ir para a festa do pai também. Sim, claro. E assim, a gente deixa uma pitadinha, um gostinho de quero mais para a próxima vez convidar você novamente, legal. né? Certeza. Agradeço vocês pelo convite, né? Pela oportunidade. Estamos à disposição. Podemos fazer outras rodadas aí de conversa. Com certeza. Teremos muitos assuntos ainda para conversar. Verdade. Né? A Elis está... Na primeira semana, começando agora a segunda semana, já no comando do 14º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, com sede em Xanxerê, que abrange Ponte Serrada, que abrange Xaxim, que abrange São Lourenço, né? Enfim, toda a região aí. E desejamos muito sucesso para você nesse cargo, nessa função, né? Que você consiga realizar todos os seus objetivos, cumprir todas as suas metas. E a gente está sempre à disposição e contando sempre com a sua presença aqui para próximas oportunidades. Obrigado, Elis, pela presença. Obrigada mesmo. Valeu. Então, beleza, Elis. Obrigado você, tá? E obrigado ao pessoal que acompanhou o nosso bate-papo com a Elis. E, de novo, a gente pediu no começo do vídeo, vamos pedir agora no final, né? Curte o vídeo, se inscreve no nosso canal do Fala Mais no YouTube e compartilha aí com o pessoal nas redes sociais esse nosso bate-papo de hoje. Beleza? Obrigado e até a próxima semana. Valeu, gente. Até mais.